Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Estamos dando início, neste momento, à 78ª Semana Brasileira de Enfermagem, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Santa Catarina, Conselho Regional de Enfermagem e excelentíssima deputada Ana Paula Lima. Em 1926, as primeiras enfermeiras formadas pela Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro, criaram a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. Em 1954, a associação passou a denominar-se Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, mantendo-se com esse nome até a atualidade. Em Santa Catarina, a seção foi criada em 1962 por iniciativa de um grupo de enfermeiras, na sua maioria religiosas. As 11 enfermeiras pioneiras foram, dentre outras, a irmã Cacilda Rames, Otile Rames, falecida neste ano de 2017, a qual pedimos uma calorosa e saudosa salva de palmas. Desde a criação da seccional da ABEM, no Estado, muitos foram os compromissos e contribuições à profissão, à saúde da população catarinense e ao ensino, formação de enfermagem e saúde. Dentre elas, a criação do Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem em Santa Catarina, em 1975. Outro compromisso da ABEM é interagir com as escolas de enfermagens técnicas e de nível superior, por meio de eventos científicos culturais, fortalecendo a qualidade da educação em enfermagem. Uma das formas de interação é com a promoção de eventos científicos. Durante os dias 12 a 20 de maio, comemora-se a Semana Brasileira de Enfermagem, momento em que fomenta-se as discussões entre ensino e serviço, a fim de haver crescimento e ampliação de conhecimentos e prática de qualidade. Comemoramos, assim, a 78ª Semana Brasileira de Enfermagem, que se realiza em todo o país no período de 11 a 20 de maio, e neste ano tem como tema boas práticas de enfermagem e a construção de uma sociedade democrática. Convidamos para compor a mesa de honra senhor professor Dr. Jorge Lorenzetti, assessor parlamentar, neste ato representando a excelentíssima senhora deputada Ana Paula Lima. Senhora presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Santa Catarina, ABEM, Magda Tesman Schwalm. Senhora diretora financeira da ABEM, Juliana Vieira de Araújo Sandri, neste ato representando a ABEM Nacional. Senhora Elisimara Cirqueira, conselheira do Conselho Regional do Corém, neste ato representando a senhora presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Helga Brissani. Senhora ex-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, Maria Lígia Bela Guarda dos Reis, nesse ato representando todos os ex-presidentes. Senhora gerente de atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda de Conto, neste ato representando o excelentíssimo senhor Carlos Alberto Justus Paraná.
Senhor, representante dos estudantes de enfermagem do Estado de Santa Catarina, Itajaí, Univale, Patrick Schneider. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional. Jussara Gue, lembra que está aqui? Representando as universidades. Jussara Gue, representando as universidades. Ela está aqui? Tá. Ela está aqui, ó. Lembra que eu falei depois? Aqui, ó. Aqui, ó. Jussara Gue, representando as universidades. E esse menino aqui também vai, tá? Só esses dois. Chamamos a senhora Jussara Gue, representante das universidades, para compor a mesa. O senhor diretor da escola... O senhor diretor da Escola Técnica Pró Saúde, senhor Luiz Fernandes, nesse ato, representando todas as escolas técnicas do Estado de Santa Catarina. Registramos a presença da senhora vereadora do município de São José, Gilmara Vieira Bastos, do senhor coordenador do curso de enfermagem da Unisul Pedra Branca, Sérgio Luiz Sanverígio, do senhor subcoordenador do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Jefferson Rodrigues, senhora superintendente da Fundação Municipal Educacional de São José e coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Estácio de Sá, Ana Cristina Oliveira Silva Hoffmann. Senhora diretora do Centro de Formação Profissional Qualis, Charlot Córdova. Convido agora para fazer uso da palavra a senhora Magda Tesman Schwalm para fazer a abertura oficial da 78ª Semana Brasileira de Enfermagem. Boa noite a todos, boa noite a todas.
no nome da doutora Maria Lígia Belaguarda, dos Reis, que representa aqui os presidentes que estiveram à frente da BEM Santa Catarina, eu cumprimento todos os componentes da mesa. No nome do senhor Patrick Schneider, eu cumprimento todos os estudantes de enfermagem da graduação e do curso técnico presentes neste momento, neste ato. No nome da professora Ana Cristina Hoffmann, eu cumprimento todos os enfermeiros, tanto da assistência quanto da docência presentes. Gostaria de aproveitar o momento e agradecer, antes de mais nada, à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aqui na pessoa do enfermeiro Jorge Lorenzetti, que representa a nossa deputada Ana Paula Lima, por ter cedido esse espaço. Aliás, a deputada ela tem sido grande parceira e lutadora pela enfermagem catarinense. Eu agradeço também aos meus parceiros da diretoria da BEM, assim como a democracia, ela não se constrói sozinha, a condução de órgãos também não se faz sozinha. Da mesma forma, eu sou grata pela estreita parceria que a BEM tem com o Corém. Eu agradeço o compartilhar das experiências, as lutas travadas de forma coletiva pela enfermagem e pela presença efetiva nessa semana. Juntos, a BEM e Corém são mais fortes. Como já dizia a precursora da enfermagem, Florence Nightingale, em 1871, a enfermagem ela é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? Uma das artes. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Sim, a enfermagem é uma arte. Nascentes, em 1988, já definiu a arte como o ato de utilizar um conjunto de preceitos e a perfeita execução de qualquer coisa. A execução prática de uma ideia. Silva e colaboradores, em 2005, mencionaram que a arte, a compreensão da palavra arte, pode ser usada para além de manter e restaurar a dignidade do corpo. Pode buscar entender o sujeito do cuidado a partir de uma perspectiva ética, permeada não apenas na lei ou na norma, mas com o verdadeiro sentido da expressão. Nessa compreensão, enxerga o cuidar da enfermagem ao sujeito cidadão como ser humano que tem direito de ser cuidado com qualidade e respeito. O respeito, eu considero o principal valor a ser cultivado pela enfermagem. A enfermagem, com o passar dos anos, ela foi mudando as suas características, as características na profissão, de religiosa e beneficente para uma profissão científica, com conhecimentos específicos. Tem acompanhado a revolução tecnológica para o cuidado em saúde e cuidado em enfermagem. Tem aprimorado a sua ciência e a prática a partir do processo de enfermagem e tem buscado pesquisar a sua própria prática no sentido da melhoria da qualidade da assistência prestada. A BEM, ela tem acompanhado esta evolução e buscado discutir essas revoluções tecnológicas nas matrizes curriculares dos cursos, tanto de pós-graduação, quanto de graduação e a nível técnico. A informação, ela está livre e disponível, porém, é necessário que cada profissional da enfermagem tenha atitude para que o cuidado seja realizado, de fato, em sua plenitude e de forma integral. É necessário que o enfermeiro, a enfermagem, expresse o conhecimento e a experiência na performance das atividades técnicas, na educação em saúde a pacientes, familiares, comunidade, na pesquisa e avaliando a sua própria praxis. Esta expressão acontece na demonstração do seu interesse,
a sua consideração, sua responsabilidade, demonstrada em palavras, mas, sobretudo, em sua postura, conjugando assim saber, fazer e atitude. Valdo, em 2001, já dizia que esta é a verdadeira expressão da arte do cuidar e da ciência do cuidado, a conjugação do conhecimento, das habilidades manuais, da experiência e da expressão de sensibilidade. Os mais de 13 milhões de profissionais da enfermagem no mundo devem ter boas práticas de enfermagem como objeto de sua prática. E cabe às instituições assistenciais construir cenários de trabalho que ofereçam condições apropriadas, que permitam desenvolver os cuidados de enfermagem que aprenderam e idealizaram para familiares, pacientes, comunidade, na perspectiva da prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. Boas práticas de enfermagem refletem na construção de uma sociedade democrática, uma vez que as ações de enfermagem, elas intencionam intervir e mudar a realidade do cenário que atua. A construção de uma sociedade democrática, ela não pode ser reduzida à sua definição neoliberal, que trata somente da lei e da ordem. Uma sociedade democrática, ela tem livre expressão, e as pessoas são sempre incluídas, nunca excluídas. Ela possibilita direitos novos, e aqui eu gostaria de salientar que o SUS, Sistema Único de Saúde, tem nos seus princípios a universalidade, a equidade e a integralidade que norteiam a saúde coletiva e que se configura como um exemplo de sociedade democrática. Consolidar o SUS, no entanto, não depende de instrumentos burocráticos, depende das nossas atitudes, como profissionais da saúde, como enfermeiros, como técnicos, como auxiliares, como acadêmicos, como alunos do curso técnico. A enfermagem, ela faz parte do SUS, e ela tem ocupado espaços importantes no cenário nacional. Ocupar esses cenários e dar visibilidade à enfermagem depende de cada um de nós. Desafio a cada um de nós sermos ousados e corajosos. A Semana Brasileira de Enfermagem, ela é comemorada de 12 a 20 de maio. 12 de maio, dia do nascimento de Florence, onde a gente parabeniza todos os enfermeiros. E no dia 20, o falecimento de Ana Nery, onde se comemora e se parabeniza o técnico e o auxiliar de enfermagem. Parabéns a todos os enfermeiros, aos técnicos, auxiliares de enfermagem. Parabéns a todos os estudantes dos respectivos de curso graduação e técnico pela escolha de uma profissão tão nobre, a profissão do cuidado terapêutico, que é realizado a partir de boas práticas. Boas práticas em enfermagem e a construção de uma sociedade democrática. Este é o tema da 78ª Semana Brasileira de Enfermagem. Sejam bem-vindas, bem-vindos, e eu declaro assim aberta a 78ª Semana Brasileira de Enfermagem. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra a senhora Juliana Vieira, representando a ABEM Nacional. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que a gente está aqui, nessa abertura da Semana Brasileira, que não é só a Semana de Santa Catarina, mas é uma semana brasileira. Todo o Brasil está fazendo a sua abertura da semana, usando a mesma temática, discutindo as boas práticas e discutindo e refletindo uma melhor construção, de uma construção de uma sociedade democrática. Aí alguém me perguntou, da onde que sai esse tema, Por que saem os temas da Semana de Enfermagem? Como é que acontece isso? Então, vocês observem que nós já estamos com 78 anos comemorando a Semana Brasileira de Enfermagem.
E a BEM, com toda a sua dimensão a nível nacional, estava perguntando para a nossa presidente Ângela quantas sessões nós fechamos a nossa gestão, a gestão passada, e ela disse com 24 sessões. Então, quase todo o território nacional, hoje, nós temos uma sessão da BEM Nacional discutindo tudo isso que vocês ouviram falar ali no início, né, refletindo sobre a profissão, refletindo sobre a educação, defendendo a enfermagem em todos os seus espaços, né, do saber, nos seus espaços da prática. A BEM está lá, sendo representada em diversas ações, não só nos estados, mas a nível federal. E a gente sabe que é um movimento muito árduo, porque todos nós trabalhamos de modo voluntário, né? Nós não somos funcionárias da BEM, nós somos voluntárias da BEM, porque acreditamos na nossa associação, acreditamos na nossa profissão. E por isso eu convido a todos vocês, estudantes, profissionais, que se filiem na BEM da sessão de vocês, que nós precisamos muito da força de todos. Não temos essa situação de dizer assim, tem que ser só enfermeiro, só técnico, não. Todos são convidados a ser sócios da BEM Nacional, porque com a força da maioria, nós podemos ser mais. Com poucas pessoas, nós já somos muito. Com muito mais, nós seremos muito mais representados. Eu convido que aqui, nessa plateia, eu tenho certeza que muitos são, mas muitos não são sócios da BEM. Então, acho que cabe a gente fazer uma campanha, né, Magda? Não só porque eu sou a diretora financeira, mas realmente porque é importante a participação e a representação. Mas eu queria dizer para vocês, explicar de onde que sai a semana. O temário da Semana Brasileira de Enfermagem não é um temário fácil. Quando vocês olham no cartaz, parece, mas é tão fácil, né? Isso era tranquilo, mas não é. É uma discussão árdua. Primeiro, inicialmente, acontece na diretoria nacional. A diretoria leva uma proposta, faz uma discussão, mas é participado junto com todas as sessões dos estados, e depois disso, depois de toda uma árdua discussão, é levado ao CONABEM, também no nosso Conselho Nacional das ABENs, a gente também discute tudo de novo, e às vezes tem uma palavrinha, tem um significado que muda todo o sentido. E nós achamos muito oportuno estar discutindo esse temário, porque na gestão da doutora Ângela, nós conseguimos um projeto financiado pelo Ministério, junto com a OPAS, que é das boas práticas, né, Ângela? E nós temos que seguir, independente da gestão que se segue para frente, tem que dar conta desse projeto, que é um convênio assinado. E o projeto das boas práticas de enfermagem é um projeto que está disseminado em todo o Brasil, em todas as regiões, e está sendo executado através de oficinas, para saber o que a enfermagem está fazendo, né? E também descobrir as boas práticas da enfermagem, porque tem muitas coisas que a gente faz, fica na prática, mas a gente não divulga o que se faz. Então, nós também precisamos entender que boas práticas são essas e quais são as boas práticas que a enfermagem, de fato, está fazendo nesse território que é tão grande, tão vasto, tão diversificado. O outro ponto importante que achamos interessante discutir é a questão da sociedade democrática, a construção, que parece que a gente não está construindo, parece que a gente construiu e está desconstruindo, é uma coisa muito estranha, porque a saúde como direito está correndo o risco de se perder, e nós não queremos que isso aconteça. Então, nós lutamos para que a saúde permaneça como uma saúde como direito, como está na Constituição. Então, nós temos que refletir mesmo que saúde é essa, que SUS é esse que nós queremos. Então, não podemos deixar morrer e dizer que a saúde deixa de ser um direito. A saúde vai continuar sendo um direito de todos os cidadãos, independente da gestão nacional que tenha, independente do partido que esteja lá sentado, ele deverá ser mantido como um direito garantido. E parece que não é isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma sociedade não tão democrática, e por isso que a enfermagem precisa refletir as suas práticas, precisa refletir e apresentar aquilo que de fato está fazendo, mostrar a sua cara. Nós fizemos muitas coisas e não nos mostramos, né? Fica escondido. Outras pessoas fazem bem menos e aparece um monte. E por que nós não aparecemos se nós somos a maior força de trabalho no Sistema Único de Saúde e em todos os estabelecimentos de saúde? Então, acho que é isso que a gente tem que refletir nessa semana. E também a Semana Brasileira de Enfermagem, ela é um preparatório para todos os eventos que vêm pela frente, que são eventos promovidos pela BEM Nacional, principalmente pelo Congresso
nacional, né, que será o congresso acontecerá em Alagoas, né? Então todos vocês, Maceió, né? Hoje eu estou pensando em Alagoas, foi Alagoas, Maceió. Então vocês estão todos convidados para participar, se inscrever no congresso, escrever trabalhos, desenvolver e apresentar as boas práticas de vocês, porque o temário também do congresso é em cima da Semana Brasileira de Enfermagem, e nós queremos mesmo retratar tudo de bom que a gente faz, e não só mostrar as nossas dificuldades e as nossas mazelas profissionais. Nós precisamos ressaltar o que é positivo dentro do nosso processo de trabalho. Então, gente, desejo a todos uma semana maravilhosa, que todos realmente possam apresentar com muita consciência as suas boas práticas, que a gente possa, de fato, discutir e fazer uma construção melhor dessa sociedade que nós estamos vivendo, que nós não estamos construindo só para nós estamos construindo para os futuros profissionais e as futuras gerações que vêm para aí. Muito obrigada. Convido agora a fazer uso da palavra a senhora Elisimara Cirqueira, conselheira do Corém. Boa noite, quero cumprimentar a todos. É uma tarefa um pouco difícil representar a nossa presidente, a enfermeira Helga Bresciani, mas em tempos de semana de enfermagem, vocês imaginam como que o Corém está trabalhando e como demanda, né? Por Santa Catarina inteira, a nossa presidente, ela colocou no planejamento, acho que o Jorge estava conosco no planejamento, e aí ela escreveu assim, que a gente ia atender todas as solicitações, que nós íamos acionar os conselheiros, toda vez que o Corém fosse chamado ou fosse convidado para algum evento, nós estaríamos, né, Mícia, que também é conselheira, está conosco aqui, presente. Então, a gente se divide, se distribui, e para estarmos honrando todas as atividades concernentes à enfermagem. Eu quero cumprimentar a colega Mágada, em nome dela, cumprimentar todos os colegas da mesa e dizer para vocês que nós estamos aqui hoje reafirmando essa parceria do Corém e da ABEM. Eu sou abenista há mais de 20 anos, fiz a minha inscrição na ABEM no primeiro ano da faculdade e fiz a inscrição motivada pela minha professora, na época, professora Ana Maria de Nieves. Então, ela disse assim, vocês têm que se inscrever na ABEM, porque vocês, para participarem, porque a gente tende, na enfermagem, a falar das nossas instituições. A gente fala do Corém, a gente fala da ABEM, a gente fala da universidade, a gente fala de todas as nossas instituições, não é? Só que a gente, muitas vezes, não quer participar das nossas instituições. A gente não quer ser parte. Então, se eu perguntar para vocês, onde é que está a enfermagem de Santa Catarina hoje? Parte dela está aqui. Não é? Onde está a parte do Corém de Santa Catarina hoje? Não sou eu e a Mícia que estamos aqui, não é a professora Denise, que já foi nossa presidente, não é? Nós todos somos o Corém. O Corém não é feito pelos seus membros, pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pelo corpo da enfermagem de Santa Catarina, somos mais de 50 mil, então nós somos o Corém, né? Nós somos a ABEM, nós somos a enfermagem de Santa Catarina. Então, às vezes, me incomoda quando as pessoas falam assim, ai, mas as nossas instituições são assim, são assados, tão fraquinho, não vem, não sei o quê. Eu digo, não, nós temos que fazer parte das nossas instituições. Quando a gente é parte, aí a gente pode opinar, e aí a gente pode contribuir, e aí a gente pode mudar a realidade. Então, se você quer mudar a realidade da enfermagem de Santa Catarina, vem para a ABEM Santa Catarina. Se você quer entender como é que o Corém funciona, vem, o Corém é aberto. As nossas plenárias são abertas. As pessoas podem participar, podem conhecer, podem saber como é que funciona. E aí você é parte desse corpo. Então, quero dizer para vocês que lembro com muito carinho da minha formatura, e no nosso culto ecumênico, o celebrante ele disse assim, que havia um termo bíblico que a gente pegava a lâmpada, né? E que essa lâmpada, muitas vezes, ela era escondida, e ela era tirada do alqueire. Né? E que lâmpada é essa que não ilumina quando ela está escondida, quando ela está colocada, em palavras mais simples, debaixo de uma mesa?
Como é que ela ilumina, se ela não for colocada no velador? E esse termo é bíblico, não é? Então, se a gente quer que a nossa enfermagem brilhe, a nossa lâmpada precisa estar num lugar onde ela consiga iluminar e a gente conseguir mudar e aí fazer, de fato, boas práticas. Se a gente esconde a lâmpada e se a gente não consegue fazer ela brilhar, aí tem alguma coisa errada conosco. Então, eu nunca vou esquecer, na minha formatura, quando o celebrante fez essa alusão a esse texto bíblico. Então, que nessa semana, quero desejar a todos nós, que somos a enfermagem de Santa Catarina, estejamos com a nossa lâmpada no velador, para ela brilhar bastante. Muito obrigada. Convido o senhor Patrick Schneider, representante dos estudantes de enfermagem do Estado de Santa Catarina, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos, cumprimentar a mesa cordialmente em nome da presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, professora Magda Tesma. Cumprimentar todos os enfermeiros e enfermeiras, técnicos, auxiliares de enfermagem, estudantes de enfermagem do curso técnico. É uma honra muito grande, né, estar aqui participando. E comemoramos hoje, então, a 78ª Semana Brasileira de Enfermagem. E como citado lá no livro 50 anos de História, que retrata a trajetória da Associação Brasileira de Enfermagem em Seção Santa Catarina, a Semana Brasileira de Enfermagem, dentre os seus objetivos, ela busca proporcionar reflexão acerca da profissão e a participação dos profissionais de enfermagem. Em especial, a temática deste ano nos permite refletir acerca da condução da prática de enfermagem e a participação da profissão para a construção de uma sociedade democrática. No decorrer histórico e político da enfermagem, nós vimos que muitos marcos contribuíram para alavancar o fortalecimento de políticas e condecorar a prática. A citar, conquistas como a própria criação da Associação Brasileira de Enfermagem, a regulação da lei do exercício profissional e tantas outras vitórias conquistadas pelos órgãos representativos de classe e também pelo protagonismo de cada profissional dentro da sua realidade. No entanto, a gente sabe que ainda há muito a ser feito. E acho que nesse momento cabe, então, a gente trazer e pôr em prática a tão citada reflexão. A pergunta é, se ainda há muito a ser feito, como que a gente vai fazer? Como faremos? A resposta, acredito que para essa pergunta, ela brota dentro de cada um de nós. Mais que nunca, é tempo de sermos protagonistas, reivindicando pela continuação de uma enfermagem humanística, científica, valorizada e segura. E este ainda é o vértice da enfermagem na construção de uma sociedade democrática, sustentada pelo saber fazer, pela administração sistemática de práticas, à luz da gestão do cuidado, que garantam a condução da profissão de forma ética, respeitosa e pautada em cientificidade. E fazendo jus às quais eu represento nessa noite os estudantes dos cursos do curso de graduação em enfermagem, é visto que muitas vezes nós nos flagramos pensando a respeito da atual conjuntura e nos questionando quanto ao nosso papel, quanto agentes transformadores. Eu sei que pode parecer um pouco clichê, mas que tenhamos em mente que nós somos sim um novo modelo profissional. Somos pautados de senso crítico, de cientificidade, de força e anseio por inovações dentro da enfermagem. Sendo assim, que possamos nos instrumentalizar para que ocupemos cada vez mais espaços, o nosso espaço por direito, construindo a mudança na prática da enfermagem. Para finalizar, eu trago uma frase que alguns já me ouviram falar, mas que eu acho que ela tem um significado muito forte, uma frase de Steve Jobs que diz assim: acredite e faça a diferença. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o professor da UFSC, Dr. Jorge Lorenzetti, assessor da deputada Ana Paula Lima. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentando a Magda, desde já elogiando o sucesso desse evento, quero cumprimentar todos os colegas da mesa, em especial essa juventude e todos nós também, colegas que estamos aqui, históricos na luta pela profissão. Antes de tudo, a deputada enfermeira, antes de tudo, Ana Paula, me pediu para dizer para vocês que ela gostaria muito de estar aqui, que ela pede 1000 desculpas mesmo de coração. Ela é uma lutadora da profissão, como a Magda já registrou,
mas ela está num evento, numa atividade compromissada fora de Santa Catarina e não conseguiu voltar. Mas temos outras agendas, a gente já também estamos promovendo aqui um debate sobre a Previdência, o impacto da reforma da Previdência para os profissionais de enfermagem, junto com a ABEM e com o COREM, no dia 22, aqui às 14 horas. Também um esforço da deputada para trazer o ex-ministro aqui para conversar com a gente, todas as implicações que a reforma da Previdência vai trazer para a profissão, para os profissionais, em especial, né, para todos nós, mas também para essa juventude que está começando na profissão. Acho que é muito importante refletir essas consequências e como a gente pode se empoderar, se fortalecer para tentar mudar o que for possível, o que for necessário, numa luta permanente. Queria também, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir a temática, mas eu queria muito elogiar a ABEM Nacional por ter colocado essa temática nessa conjuntura, juntando coisas que aparentemente a gente acha que tem que costurar melhor, mas que tem tudo a ver, como é que boas práticas significam um compromisso com uma sociedade mais justa, com uma sociedade democrática. Eu acho que isso é bastante importante. Eu sou um defensor antigo, né, de uma tese assim, que a gente orientou muito a minha geração, o nosso grupo de militantes da profissão, que era que não basta a gente ter uma competência profissional. A gente precisa ter a melhor competência profissional. A gente precisa ser bom naquilo que a gente faz profissionalmente, mas só isso não é suficiente. A gente precisa combinar essa dimensão da competência profissional com a dimensão do compromisso com a profissão, com o coletivo da profissão, com a luta conjunta para que a profissão possa se fortalecer e se consolidar na sociedade. E também, junto com isso, um compromisso de cidadania, que está estendido nisso aí, a profissão ser um ator importante na sociedade brasileira, para ser valorizada, mas também para ser um ator importante na perspectiva de um Brasil mais justo, de um Brasil democrático. Então, acho que isso é super, assim, eu fiquei muito encantado com essa temática ter vindo agora, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, estão aí as chamadas reformas, né, que a gente pode dar outros nomes, a democracia está seriamente claudicante, para a gente não falar outras coisas, né, nesse momento. Um governo que não foi eleito com esta plataforma está impondo mudanças radicais que afetam a vida de todos os brasileiros de forma negativa, a nós em especial, particularmente, porque a gente viu que uma das primeiras medidas foi a tal do teto dos gastos. A primeira mudança da Constituição, que vai ter pelos próximos 20 anos, não vai poder ter mais ampliar os gastos em relação ao ano anterior. Significa que todo aquele projeto de melhoria dos gastos com saúde e educação vão estar comprometidos. O SUS está em risco. Então, a gente precisa ter consciência de que isso é uma coisa muito grave e que só uma luta da sociedade, e nós que somos profissionais diretamente envolvidos nisso, vai poder impedir que isso se configure. Tivemos aí a aprovação de uma terceirização selvagem. Vocês viram que o prefeito de Angelina fez o quê? Fez um pregão presencial para terceirizar o professor da escola pelo menor preço. Gente, eu não estou inventando, é isso. Você imagina? Amanhã vão fazer pregões para ver qual é o enfermeiro que aceita trabalhar por menos, sem carteira, porque pode ser para se registrar como pessoa jurídica, sem direitos trabalhistas, etc. Então, é isso que está colocado em vigência no Brasil. E agora nós estamos discutindo, né, foi para o Senado, foi aprovado na Câmara, praticamente uma destruição da CLT, que é uma legislação trabalhista que tem que ser um piso, né? Nós temos que, não é que não tenha que ter negociação, não tenha que ter flexibilidade para fortalecer as entidades para poderem negociar, é lógico que isso tem,
Mas você tem que ter um piso legal que garanta essa cidadania básica. Então, é isso que está em jogo também nessa discussão da reforma trabalhista. E agora a reforma da Previdência. Os militares não precisaram ir para a rua para garantirem que eles vão ter uma aposentadoria especial. Por razões óbvias. Porque eles detêm as armas, né? Então, eles, felizmente, também entraram aí os professores, de uma certa forma, porque não é, também vão ser atingidos. Mas ninguém fala uma palavra do trabalho essencial que a enfermagem faz, do trabalho difícil e fundamental que faz, e que precisaria ter uma condição também favorável. Então, eu sempre falo que eu tenho mais de 40 anos na profissão, me formei em 1974, minha graduação. Então, dá para ter uma ideia dessa trajetória, sempre procurando o quê? Nos anos 80, uma das viu, Magda, a Liginha, os outros presidentes que estão aqui, a Denise Pires, a Ângela, uma das funções que eu mais tenho que mais me deixaram satisfeitos na vida foi ter exercido a presidência da ABEM Santa Catarina de 1980 a 1984. E, naquela oportunidade, nós criamos um movimento que virou um movimento nacional chamado Movimento Participação, que foi quando, no Brasil, naquela primeira vez, se levantou a bandeira do quê? A nossa bandeira mais importante era a bandeira da valorização da enfermagem, a valorização da profissão. Então, essa bandeira que se disseminou e que depois construiu a perspectiva de uma democratização das entidades, de ter uma luta pela valorização da profissão. Então, se a gente pega assim dos anos 80 até hoje, professores vão dizer, teve avanços? Teve muitos avanços significativos. Quando eu comecei na profissão, em 1974, nós tínhamos 73% da categoria eram atendentes de enfermagem. Então, nós fizemos uma luta muito grande para conquistar a profissionalização dos trabalhadores de enfermagem, para que não existisse mais essa condição de treinamento no serviço como suficiente para ser um profissional de enfermagem. Então, nós conseguimos um processo. Hoje, somos quase 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares no Brasil. Olha o que isso significa em termos de perspectiva de crescimento. Tivemos outros avanços, né? Tivemos a lei do exercício profissional, tivemos, né, as pós-graduações, tivemos a sistematização da assistência de enfermagem, podemos listar aqui alguns aspectos que são relevantes desse período histórico de crescimento. Agora, qual é a grande lacuna? Qual é o grande déficit? Qual é a grande injustiça? É a falta de valorização das nossas condições de trabalho. E isso a gente não conquistou. A valorização das nossas condições de trabalho hoje é esse desequilíbrio entre uma profissão com quase 2 milhões de profissionais, um grande papel porque carrega os serviços de saúde nas costas e não tem nenhuma proteção legal ao seu trabalho. Nenhuma. E estamos numa conjuntura que vai ficar mais difícil ainda se a gente não souber se organizar, se unir, se mobilizar para reverter essa situação e corrigir essas injustiças. Por isso que eu estou muito alegre de ver vocês aqui, estou muito feliz com esse evento e queria fazer um desafio para todos, especialmente para essa juventude. Vamos fazer um novo movimento de participação, mesmo que não seja com esse nome, que seja com outro nome, uma grande mobilização da enfermagem, para que daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente tenha uma enfermagem que supere, que crie novas conquistas, mas que supere essa grande injustiça que é a falta de valorização do seu trabalho, que é um trabalho essencial para a sociedade. Então, eu queria deixar esse desafio, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, e que um grande sucesso para essa Semana Brasileira de Enfermagem. Obrigado. Descompomos a mesa e convidamos seus componentes para que tomem assento na plenária e participem da mesa de discussões
acerca do tema da Semana Brasileira de Enfermagem, Boas Práticas de Enfermagem e a Construção de uma Sociedade Democrática. Convidamos para que permaneçam na mesa para discussões a mestre Elisimara Cirqueira, doutora Magda Tesman, doutora Jussara Guê, mediadora. O que você precisa? Bom, boa noite, então. Nós só gostaríamos de justificar a pequena alteração inicial nossa agora, né, das falas. Estava prevista a professora Carla Argenta, de Chapecó, para vir fazer um compartilhar sobre as experiências que elas têm no ensino na área hospitalar, sobre a questão das boas práticas da enfermagem. Ela teve um problema com voo, né, coisas que fogem a nossa governabilidade e que impossibilitou ela de estar presente. A professora Luciane Sereta, da Unesc, estaria fazendo uma parte mais conceitual de boas práticas. Para nossa alegria, Jorge, a professora Luciane Sereta é enfermeira, é candidata reitora da Universidade em Criciúma. E a agenda da campanha não permitiu que ela conseguisse estar aqui hoje. Então, é triste não termos ela, mas o motivo pelo qual não temos nos deixa alegre, né? Então, pensando nisso, e não querendo deixar também a minha amiga Elisimara sozinha, né, Elisimara, compartilhando um pouquinho das experiências de Florianópolis, organizei um material da forma como elas trabalhariam ambas, né, para nós podermos ter um pouquinho essa questão do conceito, as possibilidades de boas práticas, para depois a Elisimara poder compartilhar um pouquinho a experiência dela. Então, as boas práticas de enfermagem, né, é definida pela Organização Mundial da Saúde, é utilizado o termo melhor prática, né, e boas práticas como técnicas ou metodologias, que através da experiência e da investigação possui, ela é atribuída a ela uma confiabilidade aprovada. Então, são práticas comprovadas que conduzam um determinado resultado e eficiência, ou seja, como fazer da melhor forma algo. No nosso caso, como desenvolver a enfermagem, como realizar ações, não apenas procedimentos, mas ações. Isso engloba tudo da melhor forma na enfermagem. As boas práticas, elas advêm da aplicação de linhas orientadoras que apoiam o planejamento, a execução e a avaliação do cuidado de forma segura e eficiente. E consiste em estudos sistematizados. Então, não é de qualquer forma que se faz boas práticas. Existem fontes científicas, existem consensos, né, que objetivam e orientam essa prática para a tomada de decisões e respostas satisfatórias nossas, como profissionais, na resolução de problemas não apenas da enfermagem, mas da saúde, de uma forma geral, dos pacientes, dos seus familiares, da comunidade.
ela permite também que o enfermeiro ele avance no sistema de cuidado à saúde, ampliando a sua visão, gerando soluções novas para problemas novos e velhos, né? Porque nós temos velhos problemas que precisamos ter novos olhares sobre ele, constituindo um modelo de gestão, de atenção e cuidado na enfermagem que contemplem a necessidade das pessoas em diversas dimensões. A professora Luciane Sereta, ela sempre dizia assim, quando trabalhava com ela, primeiro as pessoas, depois as coisas, né? As boas práticas nos ensinam. Temos que organizar, temos que planejar, mas primeiro as pessoas. Primeiro o ser que nós estamos cuidando. O aumento da complexidade dos problemas que permeiam as práticas das organizações, consequência de um mundo cada vez mais globalizado, ele exige muito mais competências nossas, relacionadas não só às especialidades, né, mas muito mais à cooperação e ao conhecimento. Isso implica em aprender com as experiências, algo que foi falado antes, alguém da mesa falou, registrar as práticas, porque nós fizemos muito, acho que foi a Juliana, e registramos pouco, né, o que praticamos, e compartilhar este conhecimento internamente, primeiramente, e ampliar esse compartilhar externamente. Assim, as boas práticas elas estão atreladas, ligadas às experiências teórico-práticas no cotidiano da gestão. Ligando, então, o processo de cuidar as organizações de saúde na sociedade contemporânea, se evidencia a inserção de melhores práticas ao processo de melhoria contínua, com foco na integralidade do ser, implicando em uma assistência mais segura. Pode mudar, por favor? Esses dias eu estava com os alunos e eu dizia assim, se todos nós tivéssemos, como enfermeiros, boas práticas de enfermagem, nós não precisaríamos ter comissão de segurança do paciente. Porque a segurança, ela estaria posta, né? Então, nós precisamos revisar, sim. Ai, que vergonha, Magda, falar isso que a gente precisa como enfermagem. Não! Nós precisamos revisitar as nossas práticas, transformar a nossa prática em boas práticas, que confiram, que venham a partir, imbuído do conhecimento científico, de pesquisa, para a construção de novas ideias, né, para problemas novos e velhos, melhorando a qualidade da assistência e atribuindo, sobretudo, segurança no cuidado que nós prestamos. Erdmann e colaboradores afirmam que o conceito de melhores práticas em saúde, assim como as boas práticas, considera o processo crítico, reflexivo diante das ações realizadas na busca pela efetividade desta prática, como uma ferramenta para o pensar. Conhecer o significado destas práticas se torna essencial, pois, embasado nesse conhecimento, o enfermeiro passa a aplicar na organização a quantidade de intelecto necessário à sua prática. Tem uma piada, né, que às vezes a gente diz, vocês querem que eu fale com penso ou sem penso, né? É falar da boca para fora, de forma impulsiva, ou raciocinando, a partir do conhecimento científico, sabendo o que eu estou falando, para que as pessoas que estão ouvindo possam saber o que estão ouvindo também, e compreender isso. As boas práticas de enfermagem, elas vêm ao encontro, né, do que as nossas leis e diretrizes básicas falam. Elas dizem, a Lei e Diretriz Básica da Educação diz que o enfermeiro ele deve ser generalista, humanista, crítico, reflexivo, com base no rigor científico, intelectual, ético, que ele seja capaz de conhecer e intervir sobre os problemas,
capacitado a atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, promovendo a saúde integral do ser humano. Então, as boas práticas, elas estão de mão dada com as diretrizes da educação. Muitas coisas interferem nas boas práticas. Eu já fiz na minha fala antes, né? As instituições de saúde, elas também precisam nos oferecer condições para boas práticas. Quais fatores podem interferir, nas boas práticas? Estabelecimento de linhas de cuidado, o ambiente físico e a convivência, a vontade política, eu não estou falando política partidária, mas a vontade política das instituições e da própria enfermagem, que é o que o Jorge falou, nós precisamos nos movimentar, condições de trabalho, materiais, equipamentos, dimensionamento pessoal, planejamento adequado. E aqueles pontinhos é porque existem muitas outras coisas que interferem nas boas práticas, né? E que têm reflexo direto sobre ela. Então, como eu posso realizar uma boa prática de enfermagem no meu dia a dia profissional? Eu citei alguns aqui que eu fui rastreando, né? Coisas que já acontecem, como o acolhimento, que é uma forma de boas práticas, a classificação de risco, a segurança do paciente, as práticas baseadas em evidências, procedimentos, protocolos, manuais, cartilhas, fluxograma, estabelecimento de linhas de cuidado, boas práticas na prevenção de infecções por catéter venoso em hemodiálise. Eu rastreei algumas, eu estou citando algumas delas, né? Cuidado domiciliar, a visita domiciliar, grupos terapêuticos e a sistematização da assistência de enfermagem, a partir do processo de enfermagem. E aí, os queridos que estão comigo sabem que eu adoro trabalhar a sistematização, né? E o processo. Então, assim, a sistematização da assistência de enfermagem, ela é a forma, ela é um meio pelo qual o enfermeiro dispõe para aplicar o seu conhecimento técnico-científico e humano na gestão do cuidado e da assistência, tanto ao paciente quanto à família ou à comunidade, e caracterizar a sua prática profissional, colaborando, assim, inclusive, com a definição do seu papel. O ponto central da assistência de enfermagem é organizar o processo de trabalho de enfermagem e guiar as ações de enfermagem, a fim de que possa atender todas as necessidades individuais do paciente, família e comunidade. Vejam que a sistematização, ela não é ela que satisfaz as necessidades. Ela é um instrumento, inclusive, dependendo da teoria que nós utilizarmos, para que o próprio paciente encontre o caminho, a solução para o seu problema, situação, sua demanda terapêutica. Spex e Taylor, eles apontam mais detalhadamente o propósito da sistematização. Organizar o processo de trabalho, utilizar o conhecimento, a habilidade de forma orientada, viabiliza a comunicação do enfermeiro com outros profissionais no seu cotidiano. Ela permite o cuidado terapêutico a partir do princípio da integralidade e da qualidade. Apresenta as ações de enfermagem dependentes, independentes e interdependentes, desmistificando a ideia da prática de enfermagem desenvolvida apenas a partir de procedimentos e ou no cumprimento de prescrições médicas. Ela desmistifica isso e confere muito mais autonomia profissional ao enfermeiro e à sua equipe. Parte-se, então, do pressuposto que a sistematização é a organização do trabalho do enfermeiro, da enfermagem, quanto ao método e pessoal e instrumentos que possibilita a operacionalização do processo de enfermagem.
A consulta de enfermagem ou o processo de enfermagem, que, segundo a Resolução 358, diz que é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional, ela se relaciona em 5 etapas. A etapa 1, coleta de dados, que inclui o histórico de enfermagem e o exame físico. Aqui eu sempre digo, quando converso com os alunos da graduação e com os colegas, que a gente precisa estar muito embasado de todos os saberes. Quando eu vou escutar, eu tenho que fazer uma escuta de qualidade. Eu tenho que conseguir identificar no paciente, não só na sua fala, mas na sua face, na sua forma de expressão, o que ele está me dizendo. Eu tenho que identificar anatomicamente o que eu encontro no exame físico abaixo do que eu estou palpando. O que tem lá? Porque quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. E o histórico e o exame físico nos dão subsídios à próxima etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, que é quando nós interpretamos e agrupamos o que nós encontramos. Então, queridos enfermeiros, é impossível fazer processo de enfermagem apenas a partir do diagnóstico de enfermagem. Eu tenho que ter um histórico, mesmo que brevemente resumido, e um exame físico resumido. Porque o diagnóstico eu faço a partir de. Eles são interrelacionadas. As 5 fases do processo são interrelacionadas e interdependentes. Depois do diagnóstico de enfermagem, o planejamento, que é quando eu determino, né, quais são os resultados que a enfermagem espera alcançar. A implementação ou as intervenções são a prescrição de enfermagem propriamente dita, né? O que nós vamos fazer? E a avaliação de enfermagem, então, é o momento que eu retorno, que pode ser agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, amanhã, daqui 1 semana, 1 mês, dependendo do cenário que nós estamos falando, né? Para avaliar se aquilo que a enfermagem planejou, de fato, foi alcançada. Então, o processo de enfermagem ele deve estar baseado num suporte teórico, segundo a resolução que orienta a coleta de dados, uma teoria de enfermagem. É estabelecido, então, o diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações e intervenções a partir de taxonomias específicas, validadas, né? Que, no nosso caso aqui, temos vários exemplos, o NANDA, NOC, NIC, o CIP, né? Que fornecem, então, base para a avaliação dos resultados da enfermagem alcançada. Aqui fala de novo, né, que o mínimo que temos que ter é o processo de enfermagem, já citei todos os fatos. E aqui, então, só relembrando o que Erdmann fala, né, o conceito de melhores práticas de saúde considera o processo crítico, reflexivo, diante das ações realizadas na busca pela efetividade dessa prática, como uma ferramenta para o pensar. Lopes e Delacqua dizem que o pensamento crítico-reflexivo é necessário para o raciocínio clínico. E o processo de enfermagem, o objetivo dele é orientar o profissional da enfermagem e promover a qualidade no cuidado prestado. Qualidade eu tenho a partir da segurança. Segurança eu tenho a partir do conhecimento. Conhecimento eu tenho a partir de reflexões e discussões. Não isolada, não conversando apenas comigo mesmo, mas com outros, seja autores, né, seja colegas da prática, do cotidiano de todo dia. Então, um grande desafio para a enfermagem é utilizar boas práticas da enfermagem na construção da identidade profissional e, desta forma, uma sociedade democrática, aberta ao novo, a novas ideias, avaliando a prática cotidiana a partir de métodos científicos, experiências e estabelecendo novas possibilidades, tendo como foco o paciente, o sujeito, a família e a comunidade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.
Eu vou pedir licença para ficar sentada, porque eu estou com uma ruptura parcial do meu ligamento medial colateral. Então, enfermeiro tem que saber essas coisas, sabe? A gente aprende. E, às vezes, é complicado para mim ficar em pé e sentada, mas, enfim, a gente vai conversando junto aqui, ok? A lâmpada não pode apagar. Não pode. Ela não deixa apagar, ainda assim, hein? Não deixamos, né? Como diz meu marido, eu casei com a lâmpada. Né? Ele diz assim, não sei com quem tu casou, se foi comigo ou se foi com a lâmpada da enfermagem. Mas a gente ama a profissão, e porque a gente ama a profissão, a gente procura sempre estar nos meios onde a profissão está sendo discutida. Por isso que eu defendo bastante, desde o meu tempo de acadêmica de enfermagem, que a gente precisa ser parte da enfermagem. E ser parte da enfermagem é estar nos locais onde a enfermagem está sendo discutida. Então, por isso que eu sempre falo para todos os... Quantos aqui são estudantes de enfermagem? Vou falar para as professoras olharem para trás. Muito bom. Então, vocês precisam manter esse número até se aposentar, se é que a gente vai se aposentar. Né? Tem problema. Então, aí a gente tem que ter esse número até o final. Né? Tem que manter essa chama, essa lâmpada acesa aí até o final. A minha colega Fernanda Conto, que já é minha parceira e também é membro da nossa comissão permanente de sistematização da assistência de enfermagem, eu falei para ela que a gente tem sempre estar junto em todos os eventos. Ela vai estar passando ali para mim. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que o Corém está discutindo as boas práticas no Estado. Então, uma parte eu tentei mesclar, uma parte da apresentação de como o Corém está trabalhando isso, mas fui convidada para estar falando sobre a experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Eu sou servidora da Secretaria e sou enfermeira dessa Secretaria há 17 anos, gerente de enfermagem desde 2013 desse serviço. Então, vou estar compartilhando as duas experiências com vocês, ok? Então, vamos lá? Então, a saúde deve ser o eixo articulador e promotor dos direitos fundamentais da pessoa. O professor Jorge falou bastante sobre isso, e a enfermagem ela tem tudo a ver com essa discussão proposta na Semana de Enfermagem. Não tem como a gente ser profissional de enfermagem. Eu sou uma enfermeira puramente do serviço, embora sou professora, já dei aula na Universidade Federal do Acre, já dei aula em Curitiba, mas a minha experiência ela é basicamente no serviço e na atenção primária à saúde. Eu acompanhei a estratégia de saúde da família, desde bolsista na universidade, até chegar, até aqui, até hoje. Vamos continuar aí na PS, até a gente ver isso consolidado. Então, não tem como a gente discutir. Então, que práticas são... Pode passar, Fê. Que práticas cotidianas configuram o compromisso social da enfermagem com a sociedade? Então, a gente precisa relembrar qual que é o nosso papel nessa sociedade. O que a gente tem a contribuir? O que a gente tem a ver com o cenário atual? Qual é a discussão que a gente tem que fazer? Como que a gente participa dessa conversa? Como que a gente entende o que está acontecendo? Eu fui conversar uma vez com uma colega, e agora eu fui convidada também pela UFSC na turma da 8ª fase, para falar sobre a questão da gestão. E lá estava aquela discussão do dia 28, da paralisação. Eu fiz uma pergunta: quantos aqui se deram ao trabalho de ler o que está sendo proposto nessas reformas? A minuta está lá. Né? E aí a gente, nós temos que lutar por isso, nós temos que lutar. Quantas pessoas tentaram ir atrás desse documento e entender o que está por trás disso e o que vai implicar para a gente? Entende? Então, a gente precisa qualificar um pouquinho mais a nossa luta, qualificar um pouquinho mais o nosso discurso, qualificar um pouquinho mais o que a gente diz que defende. Né? A gente diz que defende o Sistema Único de Saúde, mas, muitas vezes, a gente não sabe nem o que significa o arcabouço jurídico, porque é chato estudar a legislação. Como eu estou falando com alunos também, é bom a gente dar uma pincelada.
poxa, a legislação de saúde é uma coisa tão chata de estudar, né? Lei 8080, 8142, decreto 7508, eu não sei para que serve isso, não é, gente? Pois é, mas é porque a gente não sabe para que serve isso, que depois as pessoas inventam uma lei que vem exatamente prejudicar a sua carreira, a saúde da sua família, a minha saúde, a minha profissão. Então, a gente tem que começar a olhar de uma forma mais diferenciada para esse tipo de coisa. Tentar entender o que está por trás disso. E ler nas entrelinhas. Não é? Vamos para frente. Então, assim, temos que cuidar com responsabilidade da pessoa que está em situação de grande fragilidade. Sim, isso é inerente à enfermagem. Respeitar o paciente, sim. Poxa, Mara, isso aí tudo aí a gente sabe. Enfermeiro técnico auxiliar são seres humanos que cuidam de outros. Enfermagem é gente que cuida de gente. Isso aí já virou, como é que o colega falou, meio clichê. A gente fala tanto isso, né? É gente que cuida de gente. E a gente esquece disso. Né? E dá meio-dia, na hora que você está indo almoçar na unidade de saúde, e você olha para a criatura, essa miserável tinha que vir logo agora. 10 para meio-dia. Não é? E aí a gente é muito bom no discurso, mas às vezes no dia a dia a gente se permite endurecer. Não é? Pela dureza do dia a dia, pela dureza do trabalho, pela carga do trabalho, e a gente vai endurecendo. E quando a gente chega na hora que a gente precisa fazer a diferença, muitas vezes a gente não é aquele profissional que a gente discursou que era. Não é? E eu sempre brinco, então, meus técnicos de enfermagem, tem alguns aqui que fazem parte da nossa equipe da secretaria, que estão aqui comigo, né? Estão ali, ó, meu povo ali. Muito bem, a gente vai fazer encontro com os nossos técnicos de enfermagem, a gente brincou num encontro nosso, que aí o pessoal ligou para mim e falou assim, Mara, tem que normatizar esse negócio de verificar a pressão. Todo mundo quer vir no posto verificar a pressão a qualquer hora. Nós temos que normatizar isso. Eu falei, o que tu sugere? O que você sugere? Não é? Você quer que eu... Né? A gente brincou num treinamento. O que você sugere? E aí chega e a pessoa, ao invés de chegar e colocar o paciente e dizer assim, querido, vou verificar sua pressão. Bota ele sentadinho, vamos lá. Né? Te acalma um pouquinho, vamos lá, vamos verificar sua pressão. Aí começa a fazer aquele questionário para o paciente. O senhor veio andando? Aí eu costumo, não, o paciente veio voando para a unidade. Não é? Não, ele veio andando. Mas o senhor fez atividade física? O senhor comeu alguma coisa gordurosa? Começa a fazer um monte de checklist para ver se livra do paciente, para não verificar. E você perde muito mais tempo tentando se livrar do paciente do que prestar o cuidado para ele. Hã? Então, assim, eu falo, pessoal, vocês não me chamam para conversar sobre a enfermagem, porque eu vou conversar sobre a enfermagem. E aí, nessa hora que a gente precisa fazer diferença. É nessa hora que ele precisa olhar para mim e dizer assim, eu vou lá porque eu sei que fulana cuida de mim. Não é? A gente diz que a nossa profissão é centrada no cuidado, que o cuidado é a essência da nossa profissão. E muitas vezes a gente esquece disso. E aí a gente só lembra disso quando é um parente nosso que está internado. Aí a gente lembra de toda a teoria que envolve a enfermagem. E a gente chega e fala para o colega, eu perdi 4 pessoas na minha família no ano passado. Eu venho de uma família italiana muito grande, predominantemente carioca, e nós nunca tínhamos perdido alguém, assim, da nossa geração. Tinha perdido o vovô, nosso nono, mas já tem um tempo. E a nossa nona, ano passado, 96 anos, né? Ela completou, a gente já estava esperando mesmo que ela fosse. Mas, estava esperando. Mas ela estava forte. E 3 pessoas da nossa família, mais novas que ela, da minha geração, morreram de uma forma muito abrupta, um atrás do outro. Enterramos um numa semana, 2 semanas depois enterramos outro, 2 semanas depois enterramos outro, 2 semanas depois enterramos a nona. E interessante que quando eu fui acompanhar uma parente minha no hospital, tive que sair de Florianópolis e ir acompanhar, fiquei com ela no hospital, sentadinha numa cadeira, não disse que era enfermeira, e ela fez cocô na fralda, 3 da manhã. E eu fui tentar trocar, falei, vou chamar alguém para me ajudar. Ela é pesadinha, lá em casa a nossa família é reforçadinha, né? Aí eu falei, vou chamar a colega para me ajudar. E ela responde para mim da seguinte forma, agora? Eu falei, mas tem hora? Né?
Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Foi tão sofrido e ela levou muito tempo para vir me ajudar a trocar a minha prima. E quando eu estou ali no hospital, a outra acompanhante virou para mim e falou assim, você quer que eu te ajude para a gente trocar ela? Eu falei, você me ajuda, que eu não quero deixar mais ela assim. Né? Ela já estava numa situação muito complicada. A gente já sabia que ela não ia muito tempo conosco. E aí chamei ela, e ela, não, você me ajuda. Aí, quando ela viu que eu acendi a luz, ela apareceu no quarto. Não havia nada, nenhum outro cuidado que estava sendo feito. Ela estava lá no posto de enfermagem. E eu acho tão interessante que a gente fala tanto sobre, né, o cuidado, a integralidade do cuidado. Então, toda vez que a gente olhar para um paciente nosso, a gente tem que reportar para alguém que a gente ama. E cuidar dessa... Mara, isso é barato, não é barato, isso é a essência da profissão. Quando você vai fazer uma política de saúde, você tem que pensar em quem? É na pessoa. Hoje eu tive que tomar uma decisão na Secretaria de Saúde, porque nós estamos sem agulha 13 por 4,5. Acabou. E a campanha de vacina é quando? Sábado. É. Né? É. E aí os meninos ligaram para mim e falaram assim, Mara, como é que a gente vai fazer? Será que se a gente fizer com aquela agulha 20 por 5,5 e a gente não colocar, né? A gente vai fazer subcutâneo e a gente consegue resolver? Falei, nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer intramuscular na influenza, que é possível fazer intramuscular. Ponto. E na 13, nas outras vacinas, que são meramente subcutâneas, nós vamos dizer para o paciente que, infelizmente, nós não temos agulha e nós não vamos prestar esse cuidado. Vamos pedir desculpa, mas não vamos fazer. Eu acho bacana, porque a enfermagem fica com aquela coisa no paciente. Vamos tentar fazer? Porque, poxa, eles vão precisar fazer. Vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Vocês estão entendendo? Vamos para frente. Olha lá. É gente que está cuidando de gente, não é? É gente que vai pensar que se colocar aquela agulha só um pouquinho, eu estou fazendo subcutâneo igual, mas será que é isso que eu vou ter que fazer? Nós vamos ser desafiados dia a dia na nossa profissão, as decisões que a gente precisa tomar. Né? E por isso que a gente tem parceria com a universidade, as pessoas fazem estágio conosco e se formam enfermeiros lá dentro da Secretaria de Saúde. Sim? Porque nós não precisamos formar esse povo em Marte. Eles têm que ser formados ali, onde acontece o problema e onde o enfermeiro tem que tomar a decisão. E aí, olha lá, pode passar. A qualidade da atenção depende diretamente da qualidade das ações desenvolvidas na enfermagem. E nós não vamos perder qualidade quando a gente precisa ter qualidade, não é? Às vezes a gente fica, não, mas nós vamos fazer isso porque é o melhor para o paciente. Então, toda vida que você tiver tomar uma decisão como enfermeiro, você olha para o paciente. E você pauta a tua decisão no paciente. Você não vai errar nunca. Se você pautar no paciente, na pessoa, no cuidado direto à pessoa, você não erra. Você vai tomar a melhor decisão. Podemos passar. Aí, boas práticas. O significado na profissão refere-se aos atores que consubstanciam o conhecimento nas ações e se voltam para o cuidado humano. Né? Traz aquele conceito relacional. Quem que sou eu dentre esses demais atores? A professora Thelma Garcia costuma dizer, e eu vi quando eu era acadêmica de enfermagem, uma primeira vez que eu ouvi ela falar, ela disse assim que a enfermagem era especialista em estender tapete vermelho para as outras profissões passar. Não é? Coisa linda. A gente elogia tantos outros, né? Ai, olha que bonito que o fisioterapeuta está fazendo. Olha o fono, que coisa fantástica. Olha não sei o quê. Aí vamos falar da colega enfermeira. Eu, hein? Fulana. Pô, fulana, vou te dizer, hein? Não é verdade? Então, veja, eu conversava com a Fernanda ontem, a gente foi almoçar. Vou te citar bastante, Fê, porque a Fê é minha companheira de Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, para nosso orgulho, é nossa gerente de atenção especializada. Para vocês terem uma ideia, nós tentamos a vida inteira desenvolver um protocolo de acesso entre a atenção primária e a média complexidade. E esse protocolo nunca desenrolava, nunca saía, nunca saía. Fernanda assumiu. Quando Fernanda assumiu, ela reuniu lá com o pessoal e ela fez acontecer o protocolo. Nós já estamos com 2 protocolos de acesso escritos. Um para infectologia e agora para endócrino, né, Fê? Mais vários. Olha, tá vendo? Ela já está além. Então, é uma colega nossa que aceitou o desafio da gestão, no pior cenário possível. Certo?
Não é partidária de A, B, C, não. É servidora da saúde pública de Florianópolis. Aceitou o desafio da gestão e está lá tentando construir essa rede de atenção. É isso que a gente precisa, que quando a enfermagem é chamada para ocupar o espaço, ela tem que ocupar o espaço. A enfermagem não pode ter medo. Não é? Ou não pode dizer, mas fulano talvez faça melhor que eu. Não, vem e faz o seu melhor. Como é que você vai fazer o seu melhor? Pensa na pessoa. Pensa no melhor para o seu paciente. Pensa no melhor para aquele ser humano. Você vai fazer o seu melhor. Vamos para frente. O que fazer? É preciso pensar um modelo de organização do trabalho em saúde e enfermagem que considere o direito à saúde para o conjunto da população. Então, vamos lá. Todas as nossas pessoas que nós cuidamos diariamente, nós temos que pautar as nossas decisões naquele direito, porque a gente defende o SUS, mas muitas vezes a gente não quer dar acesso à população ao SUS. A gente não quer abrir a porta, não é? Pelo contrário, a gente quer fazer barreira de acesso. Então, olha lá, é preciso pensar um modelo, podemos passar? Finalidade da boa prática, a qualidade de vida, de saúde da população, para quem? Vai ser implementado pela equipe de enfermagem como? A gente tem um monte de forma que pode ser feita. Vamos lá, é o que a gente vai discutir hoje do que a gente fez em Floripa. Pode passar, Fê? Então, boas práticas em saúde considera o processo crítico reflexivo dentre as ações realizadas na busca pela efetividade desta prática como uma ferramenta para pensar. Aí é que são elas. Porque eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, uma vez enfermeiro, você vai ser estudante para sempre, até se aposentar. Se aposentar. Certo? Você vai ter que estudar. Porque a saúde, as práticas mudam, as evidências mudam. E a enfermagem, muitas vezes, quer ficar parada no tempo. Não. A enfermagem precisa se atualizar. Lembrando aqui o que o professor Jorge falou, tem que ser melhor dentre os melhores. Tem que ser excelente. Não dá para ser qualquer coisa. Certo? A gente não pode entender que o enfermeiro ele tenha que aceitar um cuidado mínimo. Ele possa ser um mediano. Não, ele tem que ser o melhor. E não é o melhor no ponto de vista competitivo, é o melhor para ele poder fazer o melhor cuidado para aquela pessoa, para ele tomar a melhor decisão. Certo? Para poder ele estar atualizado a ponto de chegar e dizer, agora mesmo, nós vamos fazer nós estamos construindo vários POPs na Secretaria Municipal de Saúde, nós descobrimos que tem um erro na bula do Noripurum. Tem uma coisa dentro da bula, e nós comunicamos a Anvisa. Quem que descobriu? O enfermeiro. Quando ele começou a escrever o POP com o técnico da equipe dele, eles falaram assim, olha, mas isso aqui não está contradizendo o que está dizendo antes? É, está contradizendo. E agora o que nós vamos fazer? Se a bula está dizendo que não está estranho? Vamos ver. Nós notificamos a Anvisa. Notificamos a Comissão de Farmácia Terapêutica. Como é que nós vamos fazer? Então, a enfermagem precisa se atualizar. E ela precisa ter um pensamento crítico. Certo? Vamos para frente. Como é que a gente faz boas práticas? Então, tem gestão da condição de saúde, que eu prefiro do que gestão de patologia, né? A sistematização da assistência, protocolos, linhas guia, diretrizes clínicas. Vamos para frente. Então, gestão da patologia, que eu não gosto muito, mas gestão da condição de saúde, que vai envolver as intervenções na promoção à saúde, na prevenção, na condição da doença. Para que é indicada? Para manejar essas condições crônicas. Você vai para a Europa, quem faz cuidado crônico, puro e simplesmente é enfermeiro. Quem maneja a condição crônica fora desse país é enfermeiro. E vocês vão ver o enfermeiro fazendo cuidado clínico, direto, tomando decisão. Para frente. Olha lá. Diretrizes clínicas, que é diferente. É um instrumento que vai normalizar o padrão do cuidado em saúde, vai orientar o profissional e vai estar baseado na melhor evidência. Então, vão ter várias funções, gerencial, educacional, comunicacional. Por exemplo, quando a gente está discutindo um protocolo de acesso à infectologia, e aí eu vou citar a Fernanda aqui, a gente precisa saber o que é possível manejar na atenção primária, e aí entra o meu departamento, que é a atenção primária, e aí a gente tem que saber o que precisa ir para a atenção especializada. Para o que não tem que estar na atenção especializada, seja manejado na atenção primária para ser resolutiva. Certo? Para frente. Pode ir, Fê. Linha guia. Vai normatizar todo o processo de atenção, na mesma linha.
Só que aqui a gente vai ver em cada ponto de atenção como é que tem que ser esse cuidado. Como é que tem que ser o cuidado pré-natal na atenção primária? E o que tem que ser feito relacionado ao pré-natal na média complexidade? E aí, então, é construir a rede. Eu costumo dizer que a gente tem a portaria da rede de atenção desde 2009, a gente não consegue fazer ela acontecer, porque a enfermagem não assume o protagonismo disso. A hora que a enfermagem assumiu o protagonismo na rede de atenção, ela liga todos os pontos de atenção. Porque o enfermeiro que está lá no hospital conversa com o enfermeiro da atenção primária, conversa com o enfermeiro da policlínica. Ao invés de ficar conversando para brigar, para dizer que lá está certo, está errado, está assim, está cozido, está frito, está temperado, tem que chegar e dizer assim, estou com o paciente assim, 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 fiz esse cuidado, estou encaminhando ele para você com essa condição. O que você vai fazer aí? Certo? Se o enfermeiro assumir esse protagonismo, a gente constrói a rede de atenção. Porque não é simplesmente fazer ao enfermeiro da atenção primária, ao enfermeiro do CAPS-AD, ao enfermeiro da policlínica, ao enfermeiro do hospital universitário. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa saber o que a enfermagem fez com ele. Qual foi o cuidado que foi feito? O que ele precisa? Onde que eu não consigo mais manejar aqui que eu preciso de você? Aí a gente constrói rede para frente. Protocolos que vão eu costumo dizer que protocolo de enfermagem, ele diz para o enfermeiro. A lei do exercício diz, por exemplo, que nós podemos prescrever medicamento e solicitar exame, desde que isso esteja protocolado na instituição. Florianópolis seguiu esse rumo, e eu já vou explicar para vocês como é que nós fizemos isso. Por que a gente precisa fazer isso? Porque não é simplesmente imprimir um papel e dizer, a partir de agora o enfermeiro faz assim, 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 assim. Não, a gente tem que entender como é que isso se dá. E isso se dá na consulta de enfermagem. E isso é sistematizar a assistência. Só que, para a gente sistematizar a assistência, você não tem que esperar o médico. Vou ficar até em pé um pouquinho. Nós fomos para um fórum, a Fernanda, não sei se ela lembra disso. Eu coordenava o Distrito Sanitário Continente. Mas eu sempre fui enfermeira, mesmo quando eu fui para a gestão. Nunca deixei de ser enfermeira, certo? Aí eu fui para um fórum da atenção primária, nós organizamos o primeiro fórum da atenção primária em Florianópolis. Chamaram um médico espanhol, um menino chique. Chique. E um outro que veio do Rio, né? Lá da minha terra. E aí ele foi falar muito bem e tal, e tão bonito aquilo. Chegou uma altura do campeonato, ele virou e disse assim, então, nós precisamos levantar os médicos para conversarem com as enfermeiras e organizarem a clínica do enfermeiro. Aí o médico que trabalhava comigo no distrito, ele tem 1,90 m e tantos, né? E eu sou pequenininha. Ele estava em pé, ele olhava assim. E eu olhei para a cara dele. Aí ele falou, tu te acalma. Deixa ele acabar de falar. Eu falei, pô, mas ninguém vai falar nada, não? E ele continuou repetindo aquilo. E eu fiquei em pé. E ele começou a rir, Matheus. Ele disse assim, Mara, deixa o homem acabar de falar. Eu falei, mas eu não estou fazendo nada? Ele falou, mas está na tua cara que você quer falar. Ele falou, calma. Eu falei, não, eu estou calma. Vamos esperar ele falar. Daqui a pouco, quando der a palavra, eu falei assim, olha aqui, eu quero falar para o senhor que a enfermagem é centrada na pessoa desde Florence. Certo? Se tem alguém que entende de pessoa e de cuidado, é a enfermagem. Então, o senhor não vem com essa história para mim. Aí o meu chefe, que era o diretor da atenção primária, complicado, chegou para mim e falou assim, Maroca, e por que então que o enfermeiro está fugindo das pessoas? Por que está fugindo do cuidado? Por que o técnico foge do cuidado? Por que o enfermeiro foge do cuidado? Eu costumo dizer, eu fui enfermeira no Monte Cristo 4 anos e meio. E eu sempre, quando eu saí da assistência e fui assumir a gestão, eu chegava nas minhas unidades e eu sempre tomava o cuidado de perguntar, quem é o enfermeiro aqui da sua unidade? Aí um dia eu cheguei numa unidade e ele falou assim, um paciente, foi enfermeira aquela moça que parece aquela patinadora do Big. Ela anda para lá, para cá, ela está bem descabelada, ela que é a enfermeira. É triste? Porque ela é conhecida por aquele profissional que está tentando dar conta do serviço. E nós precisamos ser reconhecidos pelo nosso cuidado. A gente precisa ser reconhecido. E aí que começou a incomodar a minha geração, né? A minha geração se incomoda com isso. Vamos lá. Para frente. Sistematização da assistência, já falamos bastante. E a professora deixou bem claro o que é SAI e o que é processo.
Como é que a gente operacionaliza isso? E se a gente operacionaliza a sistematização da assistência, a gente vai ter visibilidade profissional. E a gente vai ter valor profissional. Mas precisa fazer. Aí eu acho maneiro, porque está lá na lei do exercício profissional, que quem é responsável por sistematizar a assistência, coordenar, é o enfermeiro. E a gente acha que vai descer algum alienígena e vai fazer para a gente. É você que tem que fazer. Eu e você. Se você não toma a responsabilidade de fazer, ninguém vai fazer. Sim ou não? É você, meu filho. Quantos aqui estão fazendo faculdade de enfermagem? São acadêmicos? São vocês. Daqui a pouco. Porque a gente acha que esse profissional é uma entidade que vai aparecer e vai dar jeito nas coisas. Não, sou eu e você. E a gente tem que aceitar o desafio. Então, vamos lá. Pode passar, Fê. Projetos estratégicos, então, na atenção primária. Quando eu voltei do Acre, né, eu fiquei 2 anos no Acre, eu voltei, as meninas falaram assim, Mara, nós não temos gerente de enfermagem, nós precisamos arrumar alguém, porque a coisa está feia. E era um cenário ruim na Secretaria de Saúde, na gestão anterior. Não estou dizendo que agora é bom, não. É que a gente nunca pode dizer, como é que é? A gente nunca pode dizer assim, não ri, Fernanda, porque a gente nunca pode dizer que não vai piorar, porque piora, amigo. Piora. Só que se você escolheu saúde pública, você escolheu atenção primária, é nesse cenário que você vai ter que trabalhar e você vai ter que, de 4 em 4 anos, lidar com isso. E você vai ter que saber como se colocar. Certo? Hoje, minha colega na PS ligou para mim e falou assim, Maroca, eu já estou a ponto de largar tudo aqui. Falei, larga não. Calma. Porque a gente tem nossos dias de querer largar. E é por isso que a gente precisa ter um grupo forte. Porque aí um dia que eu quero largar, a Fernanda vai me levar para almoçar, faz aquela consulta de enfermagem comigo, né? E ela diz, não, Mara, vamos lá. Fala, Fê. Viu? E aí ela faz aquela consulta de enfermagem comigo. Aí quando ela desanima, Mara, como é que eu vou assumir esse negócio dessa gerência? Eu falei, é tu mesmo que vai assumir. Mas vai ser muita coisa, porque ela é responsável por todas as policlínicas e por todas as UPAs. É um desafio. Ela tem que lidar com toda a tigrada, por todos os tigres que você possa imaginar. Mas ela é enfermeira e, na hora que ela foi escolhida, a gente juntou com ela e disse, é tu que vai assumir. Porque a enfermagem precisa ser solidária. A gente não tem que chegar, é ela que vai assumir. Não. É ela que vai assumir, nós vamos ajudar até onde ela precisar. A gente precisa ser mais solidário uns com os outros. A gente precisa ser mais solidário com os colegas. Não é? A gente precisa trazer aquele discurso nosso teórico um pouquinho mais para o nosso cuidado um com o outro. Não é? É uma boa prática. Não é? Olha lá. Aí, dentro da atenção primária em Florianópolis, nós temos projetos estratégicos. Carteira de serviço, guia de prática clínica, a sistematização da assistência de enfermagem, aspectos normativos de qualificação clínica e a residência de medicina de família e a residência multiprofissional. Esses eram 3 projetos estratégicos da diretoria de atenção primária na gestão passada. Como é que a gente conseguiu colocar a sistematização da assistência como projeto estratégico? Então, eu era enfermeira numa sala com 4 médicos. 4 médicos de família. E ele chegava para mim e dizia assim, mas, Mara, eu não entendo por que tem que ter esse negócio de sistematizar a assistência. Ele não entende, ele não é enfermeiro. Eu que tenho que explicar para ele. Certo? E aí nós fomos construindo, fomos explicando, fomos construindo. Olha lá, para frente, Fê. Atenção primária. A gente precisa primeiro entender dentro do sistema de saúde, o que significa atenção primária? Desde Alma Ata que a gente fala que a atenção primária precisa ser resolutiva. E se dizia que quando a atenção primária ela é forte, ela é resolutiva em até mais de 80%. A gente já tem estudos hoje que a atenção primária, fora do país, sobretudo em alguns locais da Europa, ela consegue ser resolutiva no sistema de saúde em até 90%. Se o enfermeiro entende isso, ele precisa entender que a atenção primária não pode ser confundida com atenção mínima à saúde. Por isso que eu não gosto de atenção básica. Eu, Mara, particularmente, não gosto. Eu gosto de atenção primária. Certo?
porque ela não pode ser concedida. Porque se dentro do sistema de saúde ela tem que resolver acima de 80%, dá para ser qualquer enfermeiro? Dá para ser qualquer médico? Dá para ser qualquer técnico de enfermagem? Não, tem que ser uma equipe que seja resolutiva. Sim? Muito bem, para frente. Aí nós fizemos a carteira. Por que foi feita a carteira? E vou dizer, de novo, aqui tem o protagonismo de uma enfermeira, Alessandra Esmeraldino. Nós fizemos um GT do fórum em 2011, quando esse médico veio. Daquele grupo, saiu o GT de vários trabalhos. Um GT era a carteira de serviços. Quem coordenou o GT da carteira de serviços foi a enfermeira Alessandra, que foi escrever item a item qual é o serviço que precisa ter na atenção primária em Florianópolis para ela ser resolutiva. Vou dar um exemplo. A gente tem que inserir DIU, a gente tem que fazer cantoplastia, o que a gente precisa fazer? A carteira de serviço diz isso. Vamos para frente. Então, é um documento que vai ordenar a atenção primária do município, vai diminuir a iniquidade. Lá no SAPE faz, porque o médico lá faz e a enfermeira lá consegue fazer consulta de enfermagem. Mas já lá na unidade, não sei de onde, não faz. Quando a gente cria a carteira de serviço, é para poder dar um norte do que todos terão que alcançar. Isso é a carteira. Pode passar. Então, veja, a gente vai ter retirada de ponto em todos os locais, a gente vai inserir DIU em todos os locais. Né? A partir dessa carteira é que é possível a gente organizar a educação permanente. Por exemplo, agora o enfermeiro pode inserir DIU. Então, os enfermeiros não estão capacitados para inserir DIU. Como é que nós vamos fazer isso? Certo? Então, aí, pela carteira, a gente consegue fazer. Vamos para frente. Formação da comissão. Aí, o que nós fizemos? Quando eu cheguei e falaram, vamos formar uma comissão para poder organizar a sistematização da assistência de enfermagem, e aí nós montamos uma comissão permanente, e aí entra a questão política. Eu não quero que ela seja uma comissão de 1 ano, eu quero ela permanente. Eu quero aposentar e quero que a comissão esteja lá. Certo? Ela não é minha, ela é da enfermagem, da rede. E a gente atrelou isso à responsabilidade técnica em parceria com o Corém. A resolução do COFEM diz o que o responsável técnico tem que fazer. Quando você lê aquilo ali, você não consegue fazer aquilo ali sozinho, não, meu filho. Você vai precisar de gente para fazer com você. E nós nos reunimos e pensamos, então vamos montar uma turma para fazer junto. Olha lá. Diretrizes. Comissão tinha que ser um grupo técnico-consultivo, que envolvia todos os serviços de enfermagem e organizava as subcomissões de acordo com os temas necessários ao serviço. Pode passar, Fê. Então, como é que a gente compôs? Tinha que ter enfermeiro da atenção primária, da policlínica, do CAPS, da UPA, da vigilância, da gestão. Onde tivesse enfermeiro, a gente tinha uma representatividade. Os técnicos de enfermagem são chamados em portaria também para nos ajudar nos assuntos estratégicos. E, às vezes, é difícil puxar os técnicos, porque, às vezes, eles não querem vir ajudar. Eu digo, vem, raça. Não é, meninos? Eu digo, vamos construir esse negócio aqui junto. Vocês não fazem parte da enfermagem? Vamos lá, para frente. Projetos estruturantes da comissão. A residência. Então, nós temos membros da comissão que são preceptores da residência. Guias de prática clínica, que é o PAC, que eu vou explicar para vocês o que é. E a gente estruturou em 4 serviços. Uma subcomissão trata o perfil diagnóstico de enfermagem. O que é isso? A gente queria ver a expertise da rede. Nós descobrimos que a nossa rede, mais de 70%, tem especialidade em saúde da família. Nós descobrimos que a nossa rede tem, perto de 40% dos nossos enfermeiros tem mestrado. 30 e tantos enfermeiros têm doutorado. Então, é uma rede qualificada. E a gente fez isso com a comissão que trabalhou o perfil da enfermagem, que todo ano a gente roda de novo para atualizar. Nós temos técnicos de enfermagem que são enfermeiros. Temos técnicos de enfermagem que são advogados. Então, quando às vezes é um probleminha assim, mais coisa, a gente chama o pessoal. Quando vai preparar o treinamento, eu chamo aquele enfermeiro que tem expertise no pré-natal, aquele enfermeiro que tem expertise em condição crônica, aquele enfermeiro que tem expertise numa... E aí eu uso a própria rede. Porque as pessoas, para mudarem a sua prática, elas têm que ter o sentimento de pertencimento. Fazer um protocolo, jogar no colo da pessoa e dizer, a partir de amanhã você faça, não resolve. Elas têm que fazer parte desse processo. Senão as pessoas não vêm. A outra são os protocolos de ampliação clínica, e eu falei para o secretário antigo, falei, quem vai arrumar os protocolos é o enfermeiro, não precisa ter médico para criar esse negócio, não. É a gente que vai construir. Certo? Processo de enfermagem, e a classificação que a gente utiliza é a CIP, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, e os nossos procedimentos operacionais padrão, e a gente vai explicar como é que isso funciona. Para frente. Então, você vê, nós temos um monte de caderno de atenção básica, um monte de coisa, e às vezes a gente vai para a unidade e o documento está assim, não está, não?
Aí, a gente fez o alinhamento político. Eram as minhas chefias, certo? Aquele moço de óculos ali era o nosso diretor de atenção primária. Ele era terminantemente contra a gente fazer a sistematização da assistência. Ele achava que era uma coisa desnecessária. Ele dizia, para que isso, Mara? Isso aí não tem nada a ver com a realidade, nós temos que fazer outra coisa. Tudo bem. E quando a gente foi lançar o primeiro protocolo no gabinete do prefeito, né, que a gente tem que ter esse componente político, e nós fomos lá lançar no gabinete do prefeito, ele fez um discurso para a enfermagem que a comissão inteira chorou, porque ele falou assim, agora eu entendi o que é ser enfermeiro, agora eu entendi o que é sistematizar a assistência, agora eu entendi como é que a enfermagem faz o raciocínio clínico para fazer diagnóstico de enfermagem. E eu vi como é que o diagnóstico de enfermagem é diferente do diagnóstico médico. E ele começou a falar, e eu não precisei falar nada. Logo depois que a gente lançou o protocolo, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o CIMESC, se reuniu com o Dr. Daniel. E eles se reuniram para derrubar o protocolo. Que eles queriam que o protocolo fosse derrubado. Estou acabando. Certo? Quando ele fez isso, o nosso diretor de atenção primária, aqui, o Jorge, ele chegou para mim e falou assim, Mara, e nós descobrimos que quem denunciou foi um médico da rede. Né? E aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, mas eu vou participar da reunião. Ele falou, tu não vai? Eu falei, não, mas deixa que eu vou. Eu falei, não, tem que defender a enfermagem, vou eu. Que isso? Aí ele falou, não, tu não vai, tu vai ficar na sala do adjunto. E deixa a gente falar, porque quando ele falar alguma coisa, você vai perder a cabeça, eu te conheço. Deixa que eu defendo. Eu falei, mas você vai defender direito? Aí ele falou assim, tu me respeita, tu não me convenceu? E ele defendeu a enfermagem. E aí, os 4 médicos, esses 3 aqui, e mais o secretário municipal de saúde, e mais o secretário adjunto, foram notificados pelo CRM a responder processo, porque a gente instituiu o protocolo. Quem fez a resposta fui eu, para o CRM. E eu escrevi na resposta para o CRM que nós não precisamos pedir a benção para o CRM para construir protocolo clínico, que quem constrói protocolo clínico da enfermagem é a enfermagem. Nós não precisamos deles, né? Nós não precisamos dele. Nós precisamos do médico para discutir se aquela atitude é a melhor evidência, se aquela ação é a melhor que tem que ser feita. E a gente discute na comissão, a Fernanda faz parte da comissão, de igual para igual. Porque os enfermeiros vão atrás, olha lá. A carteira está atrelada ao guia de prática. Pode passar, Fê. E aí, eles foram num evento fora do país, apresentar a atenção primária, e descobriram lá que a Universidade do Cabo queria escolher um lugar no Brasil para fazer o guia de prática clínica, que é o PAC, para atenção primária, em algum lugar do país. Só que esse guia de prática clínica, ele tinha uma atenção forte da clínica do enfermeiro. Aí o meu chefe, na época, gerente da PS, falou, é lá em Florianópolis mesmo, que lá nós temos uma raça que peitou a clínica da enfermagem. Então, vamos fazer lá. E aí a nossa equipe, a nossa comissão, atrelado com os médicos que também fizeram parte do PAC, nós nos fundimos e construímos o PAC. Todos os protocolos de enfermagem alimentaram o PAC e assim sucessivamente. Vamos para frente. Olha lá, aí é o PAC, pode passar. Pode passar. Então, tem pesquisa, tem ensaio clínico, tem uma pesquisa que envolve o PAC. Agora a pesquisa já está rodando, porque o PAC ele não é só um protocolo multiprofissional. O PAC ele tem uma metodologia de como ensinar as equipes a fazer. Então, são 17 estudos de caso. E aí a gente vai estudando cada caso e cada condição clínica. Então, existe, além do protocolo, uma metodologia envolvendo todo esse cuidado. Pode passar? Pode passar, Fê. Nós ficamos, então, são 40 sintomas e 20 condições clínicas. Pode passar. Pode passar. Está voltando. Aqui, agora, é o nosso PAC, já está pronto, versão Florianópolis, com a colaboração da Comissão de Enfermagem. Essa foi a reunião que nós fizemos médicos e enfermeiros para treinar o primeiro protocolo. Aí chegou uma médica para nós, de São Paulo, especialista. Ela nunca tinha trabalhado com atenção primária, mas ela estava contratada como tal. Ela chegou para mim e falou assim, eu estou usando protocolo de enfermagem. Falei, Ela é muito bom. Está bem didático.
Falei, pode usar. Para frente. Aqui estão o nosso volume 2. A gente fez o primeiro volume, hipertensão, diabetes e outros fatores cardiovasculares relacionados, mais para doença crônica, rastreamento. O volume 2, infecção sexualmente transmissível e outras doenças de interesse epidemiológico, como dengue e tuberculose. O volume 3, nós reformulamos saúde da mulher. O volume 4, nós fizemos demanda espontânea. E agora, se Deus quiser, semana que vem, nós estamos lançando o volume 5, feridas, com a proposta de matriciamento em feridas pela enfermagem. Se Deus quiser. E vai sair criança, que aí, né, Fê? Até o final do ano vai sair criança, para frente. Então, como é que foi feito? Nós revisamos, gente, não inventa a roda. Revisa o material que existe. Pode passar. A partir do material que existe, você vai para banco de dados para ver melhor evidência. Olha o que a professora colocou. É muito lindo ver um enfermeiro discutindo num grupo multiprofissional que aquela evidência que o colega disse caiu porque a Cochrane disse que assim, assado, cozido, frito, temperado. Essa é uma enfermagem linda, elegante, sincera, já dizia Lulu Santos, não é? Então, ele chega e ele discute de igual para igual. Ele chega, não, caiu. Quando a gente foi decidir a questão do metronidazol, tem vários níveis de evidência tão... e aí, como é que a gente decide entre os três no uso do metronidazol? E aí é muito bacana discutir junto, é muito bacana ver a enfermagem chegar e dizer, tá, mas quando chega nessa parte do cuidado é com a gente, quando for relactar. Não, deixa que a gente faz a intervenção. É lindo isso. A enfermagem foi feita para isso. Não é? Foi para isso que eu me formei. Não é? Para frente. Então, como é que estão... Agora, outra subcomissão, que é a subcomissão que cuida da CIP, da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Nós pegamos o volume 1 e a subcomissão constrói o diagnóstico de enfermagem e a intervenção de enfermagem para aquele volume. Então, aqui é o nosso produto. Nós fizemos pilotos, 22 centros de saúde pilotos, 66 equipes, 454 diagnósticos, 801 intervenção. Agora, a gente está fechando o rol para o volume 4, de demanda espontânea. A partir da CIP, a gente está construindo relacionado ao protocolo. E assim a gente constrói o POP. Por exemplo, como que a gente vai fazer verificação de pressão arterial? Vai lá e constrói a partir da melhor evidência. Né? Que já caiu essa coisa da atividade física, que você tem que mandar a pessoa descansar não sei quanto tempo. Não existe mais evidência disso. Certo? Para frente. Princípios e diretrizes, que aí cada piloto assume o compromisso de fazer isso. Pode passar. E aqui é uma parte do volume 1, como é que a gente adequou ao ESUS. Porque o ESUS trabalha com SOAP. Né? E a gente trabalha processo de enfermagem. Então, nós criamos esse quadro para poder orientar o registro. Pode passar. Aqui está o rol do volume 1. Então, você tem o diagnóstico de enfermagem, o resultado de enfermagem para ajudar, e você tem a intervenção realizada, para cumprir a etapa do processo. Certo? Pode passar. Aqui, isso aqui é o nosso xodó, porque nós já construímos, o gerente de informação é enfermeiro. Aqui é a base construída para o InfoSaúde. Todos os diagnósticos e intervenções vão estar no sistema a partir de agosto, se Deus quiser, para atenção primária, UPA, CAPS, média complexidade. Onde tiver enfermeiro vai ter o rol, para a gente poder utilizar. Com muito trabalho, mas vai dar certo. Já está pronto o desenho. Aqui é quando a gente assinou o termo de cooperação técnica com o Corém. Por que a gente fez isso? Porque nós sabíamos que a gestão ia mudar. Quando a gente assinou o termo de cooperação técnica com o Corém, a gente vinculou para a gente não perder o trabalho. E a gente está muito difícil. Não vou mentir para vocês que está fácil. Ontem mesmo teve um regimento escrito, e eu e a Fernanda olhamos, e a comissão não estava escrita no regimento novo. E nós já fomos para frente. Fomos para cima. Cadê a comissão de enfermagem aqui? Cadê o trabalho que foi construído, que nós temos que, no novo regimento, tem que entrar? Vocês estão entendendo? É luta. Né? Para frente. Estou terminando. Então, vem aí o e-book. O Corém, na parceria, vai disponibilizar um e-book. Esse e-book vai ter todo o nosso protocolo, todos os diagnósticos de enfermagem e intervenção, e cada Secretaria Municipal de Saúde vai poder fazer um termo de cooperação técnica com o Corém, e a partir desse termo de cooperação técnica com o Corém, ele vai poder usar o protocolo integralmente, ou a gente vai para ajudar eles a utilizar parte do protocolo. Porque você chega num município pequeno, para um enfermeiro pedir beta-HCG já é uma bênção.
entendeu? Então, a gente vai poder ir adaptando a cada município. Esse é o papel do Corém na parceria. Pode passar? Aqui está nosso orgulho, que é a nossa comissão, e todos os nossos encontros são positivos, são alegres, a gente se gosta, porque quando a gente compôs a comissão, eu falei assim, ó, tem que ser um povo que esteja a fim de trabalhar. Ontem o Jadson estava me ligando, 11h30 da noite, eu falei, meu filho, vai dormir. Mara, terminei o pop do Dil, tá lindo, pode mandar para validação. Eu falei, então, beleza, porque a gente ama o que a gente faz. Então, eu não sou nada perto desse grupo aqui, ó. Esse que é o grupo que está construindo. Esse que é o grupo que é autor de todo esse trabalho. E toda a honra tem que ser deles, porque é um grupo diferenciado, é um grupo que ama a profissão. Para frente. E é impossível você progredir sem a mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Muito obrigada, gente. Bem, gostaria, então, de agradecer as participações da Mágada e da Mara, da Elise Mara, trazendo essa perspectiva de possibilidades para a enfermagem a partir da experiência de Florianópolis e nos deixando um tanto esperançosos de que, efetivamente, é possível a valorização profissional a partir de boas práticas e de práticas que nós já desenvolvemos, conhecemos e ensinamos há muito tempo, né? Como a própria sistematização da assistência de enfermagem. Nós tínhamos uma previsão inicialmente de abrir para questões, mas eu fui avisada de que o coquetel está esfriando. E, por isso, acho que vamos optar por fazermos as perguntas lá, né, durante o coquetel. E aproveitar também para agradecer a presença de todos e todas, desejar a todas e todos nós uma feliz Semana Brasileira de Enfermagem, que possamos, com as discussões e as reflexões deste momento, nos sentirmos fortalecidos e mais comprometidos com a profissão que escolhemos. Obrigada. É só um recado paroquial. Todos assinaram a presença e colocaram legivelmente o seu e-mail. Em torno de 20 dias estará na caixa de e-mail de vocês o certificado de participação. Obrigada.